Anthony Giddens e Jonathan Toner, no livro, na coletânea Teoria Social Hoje, publicada em 1999. Anthony Giddens é um sociólogo britânico que se destacou como um dos principais teóricos sociais contemporâneos e atuou como professor em diversas universidades, exerceu o cargo de diretor na London School of Economics and Political Science. Além da sua produção acadêmica, sempre teve uma influência no debate político britânico também muito forte, e sendo associado a uma formulação do que ele chamou de terceira via. A sua obra ela se situou no campo da teoria social e da sociologia contemporânea, com contribuições voltadas à análise social, da estrutura social e da natureza da ciência social. E Jonathan Toner é um sociólogo norte-americano, professor da Universidade da Califórnia, e o seu trabalho se insere no campo da teoria sociológica e da construção analítica das teorias explicativas da sociologia. No livro Teoria Social Hoje, organizado pelos dois, apresenta um panorama sistemático das principais tradições da teoria social contemporânea. O volume, essa coletânea reúne diferentes autores e perspectivas teóricas com o objetivo de discutir o estado atual da teoria social e as transformações ocorridas no pós-Segunda Guerra Mundial. A obra se insere num contexto intelectual marcado pela pluralização das abordagens teóricas e também do questionamento da base positivista, que havia orientado grande parte da sociologia. O problema sociológico central dessa obra diz respeito à natureza da teoria social e ao modo como a ciência social deve compreender e explicar a vida. Em particular, o livro examina a disputa entre diferentes concepções sobre o estatuto científico da sociologia, sobre o tipo de explicação possível do estudo da sociologia e sobre o objeto central da teoria social. Os organizadores destacam que as questões fundamentais da teoria social hoje envolvem temas como as ciências sociais, as ciências naturais, o estatuto das leis ou generalizações sociológicas, a interpretação da ação humana e a natureza das instituições sociais. A ausência de consenso sobre essas questões é apresentada como uma característica constitutiva da própria teoria social hoje. A obra parte do diagnóstico de que, após a Segunda Guerra Mundial, a teoria social foi fortemente influenciada pelo empirismo lógico, que defendia a ideia de que a ciência unificada, baseada em princípios semelhantes aos das ciências naturais. Nesse contexto, a sociologia deveria formular leis explicativas, verificáveis e empiricamente observáveis, para construir teorias segundo modelos hipotético-dedutivos, como as ciências naturais. No entanto, nas décadas seguintes, ocorreu uma mudança significativa no debate teórico. A ascensão das novas correntes da filosofia, da ciência, associada a autores como Thomas Kuhn, Lakatos, levou ao questionamento das bases do empirismo lógico. Passou-se a recorrer a uma ciência que não opera como observações neutras e que o conhecimento científico envolve, sim, processos interpretativos. Esse deslocamento produziu um cenário de pluralização sobre as teorias sociais, no qual diversas tradições passaram a disputar a interpretação da realidade social. O problema sociológico central do livro consiste em compreender essa diversidade teórica e discutir quais fundamentos epistemológicos e conceituais podem orientar a vida social hoje. Um dos conceitos centrais discutidos na obra é o de teoria social. Os organizadores definem a teoria social como um campo interdisciplinar que não pertence exclusivamente a uma disciplina específica, pois as questões sociais à vida social e aos produtos culturais da atividade humana atravessam as ciências sociais e as humanidades. Nesse contexto, a teoria social envolve uma reflexão sobre 3 problemas fundamentais: a natureza da ação humana,
a estrutura das instituições sociais e o estatuto epistemológico da ciência social. Esses problemas aparecem no debate entre diferentes tradições teóricas que disputam a interpretação sobre o que acontece na sociedade. Outro conceito central é a interpretação da ação social. O livro destaca a importância da tradição de Westerhem, associado à compreensão do significado da ação humana. O conceito foi desenvolvido no final do século XIX, início do século XX, e com influências significativas e posteriormente é sistematizado por Max Weber. A ação social e sentido, a sociologia compreendida por Weber, baseia-se na motivação dos indivíduos e grupos focados na ação social, que é todo o comportamento humano dotado de um sentido de intenção subjetiva voltada aos outros. Durante o período da predominância do empirismo lógico, essa perspectiva foi marginalizada, pois se acreditava que as ciências sociais deveriam operar segundo o modelo explicativo das ciências naturais, com formulações de leis causais. Essa transformação recente da filosofia da ciência, entretanto, passou para reconhecer que a investigação científica envolve processos interpretativos. O livro também discute a distinção clássica entre a explicação causal baseada em leis e a compreensão interpretativa de significado. Bom, outro ponto também muito importante, outro eixo conceitual relevante é a relação entre a ação e a estrutura. Diversas correntes contemporâneas procuram reconceituar a natureza da ação humana e o seu vínculo com as instituições sociais. Algumas abordagens enfatizam processos de construção do significado, enquanto outras destacam a existência de estruturas sociais que organizam a limitação da ação. Bom, uma contribuição muito importante dessa obra, afinal, além de todos os exemplos sociológicos, da simbologia também, é para o estudo das desigualdades. A contribuição principal é que é possível compreender a multiplicidade das abordagens existentes na teoria social hoje ao examinar as disputas entre diferentes tradições teóricas. O livro evidencia que as desigualdades são analisadas a partir de múltiplas perspectivas, a ação e a interação entre indivíduos, destacando como significados e interpretações influenciam na produção de hierarquias sociais. E também, um outro ponto importante que é levantado no livro é que o reconhecimento de que a ciência social envolve a interpretação e o debate teórico reforça a necessidade de analisar criticamente os pressupostos conceituais utilizados na investigação sociológica, especialmente no contexto de profundas desigualdades sociais, como é o caso brasileiro.